Vamos ouvir a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1. Nós vamos começar uma nova série na nossa igreja no livro de Colossenses. Eu desafio a você a essa semana ler todo o livro de Colossenses. Você não vai ter muito trabalho, são apenas 4 capítulos, porque você vai ouvir nos próximos talvez 2 meses pregações no livro de Colossenses. E se você já na sua casa já lê, você já vai sendo edificado pela palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, hoje a perícope, a parte do versículo 1 até o versículo 8. Você que está com a Bíblia, mantenha ela aberta, senão você acompanhe conosco ali a projeção. Marlô, acho que pode levantar um pouquinho mais o volume, um pouquinho mais. Isso, minha voz não está boa? Vocês acharam Colossenses capítulo 1? Pode usar a Bíblia que está aí nos bancos. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isto vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Aqui nós vimos que ela é a proclamação da verdade. Então que a verdade invada o nosso coração e que transforma a nossa vida hoje. Como nós ouvimos, santifica a nossa vida hoje por meio da Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Qual remédio na sua casa não pode faltar? Sabe aquele remédio que não pode ficar sem, que ele é extremamente eficaz para você que tem algum problema? Os diabéticos, né? Tem um remédio lá que precisa, né? Qual remédio não pode faltar na sua casa? E tem alguns remédios, meus irmãos, que são de fato eficazes. Eu lembro o ano passado, eu caí na garagem de casa e deu aquele chicote. Sabe quando você cai para trás, deu aquele chicote no pescoço. Daí de madrugada eu sentindo aquela dor terrível. Eu peguei e levantei, na época ainda morava aqui no Saraiva, e fui lá para o Uai da Pampulha, 3 horas da manhã. Me deram uma injeção, daí eu fui assinar um papel. Quando eu estava indo embora, a dor já tinha passado. Eu falei, que injeção boa é essa? Que remédio eficaz? Aquilo para mim foi como tirar a dor ali com a mão. Ou seja, tem alguns remédios, né, que Deus dá criatividade, Deus dá inteligência para os homens, que eles criam coisas que são muito eficazes contra as nossas dores, contra os nossos problemas de saúde. Mas, meus irmãos, qual seria o remédio mais eficaz contra o nosso pecado, contra o nosso vazio existencial? Qual seria o grande remédio? Talvez você pensa, autoajuda é bom, livros de autoajuda. Vou ler livros de autoajuda para me ser uma pessoa melhor, para me ter o meu coração preenchido de alguma maneira, para me ser uma pessoa mais evoluída. Talvez novos hábitos. Em 2025 agora eu vou ter novos hábitos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para eu ter uma vida melhor, ter o meu existencial mais significativo, mais significado. Terapia, talvez você pense,
eu preciso fazer uma terapia para que eu sinta melhor o meu vazio existencial, para que eu deixe alguns pecados. Busca por conhecimento filosófico, eu preciso conhecer mais de filosofia, preciso conhecer mais de conhecimentos humanos. Horóscopo. Tem crente que olha horóscopo, você sabia? Vou ver meu horóscopo, como é que está meu dia hoje, como é que está minha semana, vou buscar isso. Astrologia. Tudo que eu falei de alguma maneira pode ser bom. Mas deixa eu ser sincero com você, nada disso tem efeito eficaz contra o nosso pecado e nada disso tem efeito eficaz contra o vazio existencial que nós podemos nos encontrar nele. Nada disso pode nos mudar de dentro para fora. Porque a mudança que muda verdadeiramente quem nós somos é uma mudança de dentro para fora. Meus irmãos, quando a gente for caminhar por Colossenses, vocês vão ver que é justamente isso que estava acontecendo na igreja dos Colossenses. Só Cristo não estava sendo suficiente para eles, então eles estavam buscando em filosofias humanas, eles estavam buscando em terapias humanas, eles estavam buscando inclusive em doutrinas do Velho Testamento, judaizantes, eles estavam buscando ser um cristão melhor, através de tudo isso, que o apóstolo Paulo vai chamar depois de rudimentos do mundo. Então Paulo escreve essa carta para corrigir esses erros doutrinários na igreja, onde só Cristo não estava sendo suficiente para eles, então eles estavam buscando rudimentos do mundo, coisas do mundo que não necessariamente são ruins, para ser um cristão melhor, para ter um vazio existencial retirado, para ter inclusive perdão de pecados. Paulo escreve nesse contexto, e daí o apóstolo Paulo ele quer mostrar nesse livro para nós a supremacia e a suficiência de Cristo. Cristo é supremo sobre qualquer filosofia humana e Cristo é suficiente para a nossa vida diante de Deus. Dado o contexto, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema do poder transformador do Evangelho. Nosso tema é o poder transformador do Evangelho. Esse poder que pode nos mudar de dentro para fora. Quero falar em 3 pontos, sendo o primeiro que o Evangelho nos transforma e nos dá uma nova identidade. Segundo, que ele nos faz amar os santos. E terceiro, que ele nos dá uma viva esperança. O Evangelho nos dá uma nova identidade, nos faz amar os santos e nos dá uma viva esperança. Mas antes, eu quero dar mais um adendo de 2 coisas importantes que o texto nos apresenta. Primeiro, o texto nos apresenta, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O remetente dessa carta é Paulo, mas vejam, meus irmãos, que ele não está sozinho. Eu fiquei imaginando aqui, por que ele fala que Timóteo está com ele? Parece que de alguma maneira Timóteo participa da autoria dessa carta. Porque eu não imagino que Paulo seja igual eu fui na faculdade, ou talvez alguns jovens fizeram isso. Já viu quando você faz o trabalho e você tem os seus amigos, você coloca o nome deles que não fez nada no trabalho? Para acrescentar o nome deles? Fez isso na faculdade aqui, jovens? Ou fizeram por você, né? Eu não acredito que Paulo está usando dessa má fé. Porque Paulo está inspirado pelo Espírito Santo. Então achei tão interessante, Paulo, de alguma maneira, teve a ajuda de Timóteo, e ele não negligencia o seu nome na autoria dessa carta. E essa carta foi escrita para quem? Para os cristãos da cidade de Colossos. Mas veja que Paulo se apresenta como apóstolo, ou seja, alguém autorizado a falar em nome de Jesus. Então, por isso que as cartas apostólicas, elas são como se o próprio Jesus estivesse falando para a gente. Então, se é um apóstolo de Jesus Cristo, nós recebemos como palavra de Jesus. Mas segundo, meus irmãos, se o Evangelho é o poder transformador, eu quero pensar com vocês o que esse texto nos mostra, o que é o Evangelho. Porque às vezes nós perguntamos isso na igreja e as pessoas não sabem responder o que é o Evangelho. O Evangelho, talvez você vai falar as boas novas. Sim, são boas novas. Mas quais boas novas?
O versículo 5, a parte B, fala que o Evangelho é a palavra da verdade. Se o Evangelho é a palavra da verdade, ele é a palavra da verdade sobre o quê? Sobre Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que Ele é a verdade, em João 14,6. Então não existe Evangelho sem falar de Jesus. Se você vai evangelizar alguém, quer falar o Evangelho, as boas novas para alguém, você tem que falar quem é Jesus e o que Ele fez para pecadores. Senão você não evangelizou. Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, a sua obra, que se encarnou, viveu perfeitamente diferente da gente, morreu naquela cruz levando os pecados das suas ovelhas e ressuscitou no terceiro dia. Isso é Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que os colossenses ouviram do Evangelho, também no versículo 5, a parte B. Ele fala, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente. E lá no versículo 6, ele vai falar que esse Evangelho chegou até vocês. Olha o que ele diz no versículo 6, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então veja que a mensagem do Evangelho, ela precisa ser ouvida pelas pessoas, ouvida e entendida para que ela possa ser crida. Quem já ouviu falar assim? Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Muito bonito, mas não é bíblico. Obviamente que você tem que dar um bom testemunho para que a sua pregação esteja de acordo com aquilo que você vive, mas o Evangelho é usar palavras. A pessoa tem que entender quem ela é, o seu pecado, ela tem que entender quem é Jesus e o que Ele fez para nos livrar do pecado. Evangelho é usar palavras. E veja que os colossenses, eles ouviram e eles entenderam. Aí puderam crer. O Evangelho chegou até nós, fala no versículo 6. Veja que no versículo 6 ele fala que esse Evangelho, ele vai produzindo fruto, ele vai crescendo. Diz que o Evangelho foi sempre crescendo, produzindo fruto. Na época do apóstolo Paulo, ele alcançou todo o Império Romano povoado. Eu digo que o Evangelho é como se fosse um leão. Você não precisa ajudar o leão, você só precisa soltar ele, que ele vai fazer o que ele tem para fazer. O Evangelho não precisa de ajuda. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo disse, pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo fala, não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O nosso trabalho então, meus irmãos, não é inventar um outro Evangelho ou tentar ajudar o Evangelho, é apenas pregar o Evangelho. E diz no versículo 7 que eles tinham um pregador fiel. O versículo 7 diz que eles aprenderam o Evangelho através de Epáfras. Paulo vai falar que ele é um fiel ministro de Cristo. Veja que não foi Paulo que plantou essa igreja. Foi quem? Epáfras. Paulo vai chamar ele de um fiel ministro de Cristo Jesus. Meus irmãos, dado esse adendo do que é o Evangelho, eu quero falar agora da transformação que ele causou na nossa vida e da transformação do poder dele que ele pode causar na vida das pessoas. A primeira coisa que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo fala que o Evangelho pode nos dar uma nova identidade se você crer nele. No versículo 2, ele vai chamar os cristãos colossenses de santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Gostei hoje da introdução que o Marlô fez aqui, falando da nossa santificação, que nós fomos escolhidos para a santificação. Porque quando a gente olha essa palavra santos, que a nossa identidade é ser santo, a gente sempre imagina que o santo é aqueles que não cometem pecado ou que já estão num nível de santidade que pecam talvez uma vez no ano.
Não, meus irmãos, a palavra santo seria retirados, escolhidos para um propósito. Por exemplo, esse pão que está aqui, ele é santo. Por quê? Ele não está para o uso comum, para a gente passar uma manteiga e comer ele. Ele foi separado do uso comum para um momento santo, que é a Santa Ceia. Ele foi separado. Então, um cristão, a identidade dele é alguém que foi separado, tirado desse mundo para um propósito, para servir a Deus. Se você olhar comigo no capítulo 1, versículo 13, vai falar de onde a gente foi tirado. Olha o capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O cristão foi retirado do poder das trevas e foi santificado, colocado no reino de Jesus, para servir a Jesus. O apóstolo Paulo ainda chama os cristãos colossenses de fiéis irmãos em Cristo. A nossa nova identidade que o Evangelho transforma na nossa vida, meus irmãos, é que agora nós temos uma irmandade. Nós temos um Pai que é Deus, que Ele coloca Ele no versículo 2. Nós temos agora irmãos, e os nossos irmãos aqui que estão em Colossos. Mas nesse dia, nesse domingo, tem irmãos nossos se reunindo para adorar a Jesus em todas as nações. Irmãos, a nossa irmandade é tão grande, a nossa família é tão grande, e ela vai sempre aumentando, porque o Evangelho vai sempre produzindo fruto em toda a terra. Vai dizer também que nessa nova identidade nossa, no versículo 2, nós somos cheios da graça de Deus e da paz de Deus, o nosso Pai. A nossa identidade antes do Evangelho, meus irmãos, você sabe qual era? Nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Então, quando a gente creu no Evangelho, nós agora somos filhos de Deus. Temos uma irmandade e somos santos separados para o serviço a Deus. Mas, meus irmãos, esses elogios, como eu falei, lá em Colossos, a vida da igreja não estava muito boa. Tanto que o apóstolo Paulo escreve essa carta para corrigir os erros doutrinários, porque os cristãos colossenses não estavam andando de acordo com aquilo que agrada a Deus. Então, o apóstolo Paulo escreve para ele porque tinha erros para corrigir naquela igreja. Então, veja que ele chama, inclusive, irmãos que estavam errando. Ele chama irmãos que estavam, de alguma maneira, não vivendo de acordo com aquilo que Deus propôs para eles. Mesmo assim, ele chama esses irmãos de santos. Porque, meus irmãos, eles ainda tinham a sua identidade em quem eles são em Cristo, não era mudada, mesmo pelos seus erros cometidos. Vocês estão entendendo? Mesmo eles tendo erros doutrinários e de prática de vida cristã, mesmo assim o apóstolo Paulo fala para eles: vocês são santos, irmãos fiéis em Cristo. Os erros daqueles irmãos não tiram quem eles são em Cristo Jesus. Eu estava olhando uma prática de uma tribo africana, e nessa tribo africana é muito bonito, porque diz que quando uma mãe está grávida de um bebê, ela pega e ela cria uma música para aquele bebê. E nessa música, depois eu mando para vocês no grupo esse que eu vi. E nessa música, a mãe, ela compõe essa música falando quem é aquela criança. E daí essa música, ela vai fazer parte de toda a vida da criança. Nascimento, rituais de passagem de transição, aniversário, nem sei se nessa tribo tem aniversário, momento fúnebre. A música que a mãe deu para a criança é cantada durante vários momentos da vida dela, porque nessa música a mãe, ela diz quem a criança é. Eu achei interessante que um dos momentos que a música da criança é cantada é quando a pessoa, ela comete algum erro. Ela comete algum crime, ou ela comete algum erro social, e daí diz que é costume dessa tribo, eles juntam aquela pessoa, e daí eles começam a cantar
quem aquela pessoa é. Eu achei isso tão cristão, porque às vezes quando a gente erra, quando a gente falha, a gente parece que perde de vista quem nós somos, e perde de vista quem nós somos em Cristo, e aquilo que Ele afirma sobre quem nós somos, mesmo quando nós erramos. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando para irmãos que caminhavam em problemas, em erros. Irmãos que pisaram na bola. Talvez irmãos que durante a sua vida aconteceu alguma coisa que foi uma tragédia na sua vida. Isso não muda quem você é em Cristo Jesus. Isso não muda da maneira que Deus te vê se você creu no Evangelho. Deus continua falando, você é santo e você faz parte da família de Deus. Se você creu no Evangelho, meus irmãos, a sua identidade não muda. Porque o que define a sua identidade não é nem como você está vivendo, embora você deva viver em santidade. O que define a sua identidade é aquilo que Cristo fez por você. E se você creu em Cristo, você vai ser sempre um amado irmão santo. Se você caminhou no erro ou pecou, como os irmãos de Colosso, isso não muda quem você é. Se você pecou essa semana e talvez está se sentindo constrangido para participar da ceia, se você está arrependido e pedir perdão a Deus, você é bem-vindo a participar da ceia. Porque o que dignifica a participação nossa da ceia é o único digno dessa mesa, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá a nossa identidade. Meus irmãos, o Evangelho, o poder transformador dele, também muda o nosso amor. Porque sem o Evangelho, nós éramos amantes de nós mesmos. Amantes dos nossos próprios desejos, amantes do nosso próprio umbigo. Mas aquele que creu no Evangelho, o Evangelho agora nos transforma e nos faz amar agora os santos. Paulo, no versículo 3, ele começa a dar graças a Deus. E daí no versículo 4, ele fala que ouviu através de Epáfras, que foi visitá-lo, da fé e do amor dos irmãos em Colossenses, que eles têm por todos os santos. No versículo 8, inclusive, ele fala, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. O pastor da igreja, Epáfras, foi encontrar com o apóstolo Paulo e relatou, relatou como aquela igreja havia esse amor entre os santos. Esse amor, meus irmãos, entre os santos, ou entre outros que têm a mesma identidade que nós, é o fruto natural de um coração regenerado. Antes de Cristo, nós amávamos o nosso próprio umbigo. No máximo, nós amávamos as pessoas da nossa família e aqueles que eram legais conosco, aqueles que pensavam igual a gente. Mas agora o poder transformador do Evangelho faz com que a gente ame os santos. Você sabia que essa é a prova se você foi regenerado pelo Espírito? Eu chamo o apóstolo João do apóstolo do amor, que ninguém falou sobre amor como o apóstolo João. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, ele fala, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Veja que o apóstolo João, ele fala que aquele que ama os irmãos é porque ele já passou da morte para a vida, ou seja, ele já teve vida espiritual dentro dele. Depois, no capítulo 4 da primeira carta, João fala, no versículo 19 a 21, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele recebemos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão.
Amar os santos, meus irmãos, é amar o diferente. Afinal, Jesus chama pessoas para crer no Evangelho de todo tipo, de toda classe social, de toda raça. Não só pessoas do nosso ciclo, não só pessoas que nós temos afinidade. Jesus chama pessoas de todo tipo, de todo background, de todo contexto de vida. Pessoas que tiveram uma boa família, uma boa criação, pessoas que não tiveram, pessoas que se atolaram fundo no pecado, mexeram com as trevas profundamente, ou pessoas que viveram uma vida ética a vida toda. Jesus chama todo tipo de gente. Então, amar os santos é amar o diferente. Nós somos desafiados pelo amor transbordante de Deus a amar aqueles que nós não às vezes temos tanta afinidade. Pessoas que têm alguns erros que às vezes nos incomodam, somos chamados para amar a esses santos também. Cuidado com a indiferença. Nós somos desafiados pelo amor de Deus a inclusive perdoar outros santos que nos ofendem. Perdoar pessoas que precisam ser perdoadas, porque nós também vamos precisar ser perdoados pelos santos um dia. Achei interessante nessa semana da oração, não consegui vir, infelizmente, não estava bem de saúde essa semana, mas achei interessante, eu acho que foi sábado, daí postou uma foto lá, o Guilherme com a camisa do Vasco e o Saulo com a camisa do Flamengo, abraçados. É bobeira, mas é significativo, o que mostra isso, o amor dos santos, o que nos une é a nossa nova identidade em Cristo. Para colocar um flamenguista e um vascaíno no mesmo propósito, orando juntos. Meus irmãos, se você tem alguma dificuldade de amar os santos, que aqui congregam, te desafio hoje a pedir no momento da ceia, que esse pão e esse vinho vai estar ligado ao corpo de Cristo e ao sangue de Cristo, que o coração de Cristo santifique o seu coração. Se você tem alguma dificuldade de amar algum santo aqui, esse que está aqui em cima, ou esse que está do seu lado, atrás de você, peça hoje santificação no seu coração. Meus irmãos, o Evangelho transformador, também ele nos dá agora uma esperança. Acompanhe comigo o versículo 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. Veja que interessante, diz que os cristãos agora, o poder transformador do Evangelho leva a gente agora a ter uma esperança nos céus. Porque cá entre nós, meus irmãos, antes do Evangelho, a nossa esperança, as nossas expectativas estavam todas nessa terra. E esperanças de segurança, de alegria, de sustento nessa terra são só esperanças vazias. Então o poder do Evangelho nos transforma para que a gente tire o olho da terra e coloque os olhares agora no céu, de uma esperança viva, uma esperança firme que os cristãos têm. E o apóstolo Paulo aqui está falando que eles amavam por causa dessa esperança. Perceba, meus irmãos, a forma que eu encaro a eternidade, ela vai impactar a forma que eu vivo. Então, se eu tenho uma esperança da vida eterna nos céus, eu consigo agora, inclusive, passar pelas dificuldades dessa vida de uma forma mais amena, porque eu sei que a minha esperança não está aqui. Eu sei que mesmo aqui eu possa passar por muito sofrimento, por muitos problemas. Há uma esperança para mim nos céus, onde não tem esses problemas que essa terra tem. Essa esperança faz com que a gente veja que os problemas entre os santos são passageiros. Que um dia nós teremos corpos glorificados e não teremos mais problemas de relacionamento. Então veja que ter a esperança nos céus
e desemboca e impacta a forma que eu consigo amar os santos e viver entre nós em mais paz e união. O Evangelho nos dá esperança da vida eterna. Cuidado para não correr atrás de falsas esperanças. Cuidado, como diz em Marcos capítulo 8, versículo 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Cuidado para você não correr atrás de esperanças terrenas. Você ganha o mundo e perde a alma. Mas não, meus irmãos, o poder transformador do Evangelho nos faz agora ter uma esperança viva, eficaz e firme. Essa esperança que nos é concedida pelo Deus Trino. Não sei se você percebeu, nesses 8 versículos, a Trindade está aqui em todo esse trecho. Aqui vai falar que nós temos a paz de Deus, o nosso Pai. Esse trecho fala que nós cremos no Evangelho, que o Evangelho é Jesus. Aqui no versículo 8 fala que o nosso amor, ele é derramado pelo Espírito. Então o nosso Pai, Cristo Jesus, o Espírito Santo, trabalha na nossa vida para transformar a nossa vida. Isso é o Evangelho. A nossa esperança então é firme. Ela é firme porque Deus não muda. A nossa esperança é firme porque o que Cristo fez na cruz por nós, Ele mesmo disse, está consumado. Não tem como mudar o que Jesus já fez pelas suas ovelhas. Está consumado. A nossa esperança é certeza também porque o Espírito Santo já nos selou no nosso coração. Por isso só o cristão tem de fato uma esperança firme, verdadeira, viva e eficaz. Graças a Deus que Epáfras comunicou essas verdades do Evangelho aos colossenses. Graças a Deus que o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, escreveu essa carta para eles e para nós sabermos dessas verdades hoje. Mas também graças a Deus porque um dia teve algum Epáfras na nossa vida. Que isso? Teve alguém um dia que pregou o Evangelho da verdade a nós. E daí nós ouvimos, entendemos e cremos. E daí o Evangelho transformou quem nós somos. O Evangelho transformou a nossa identidade. O Evangelho nos deu amor pelos santos. E o Evangelho nos deu uma viva esperança. Portanto, meus irmãos, todo rudimento humano, toda a filosofia desse mundo, toda a autoajuda desse mundo, toda a terapia desse mundo, pode ser até boa, mas o que nós precisamos realmente para perdão dos nossos pecados e preencher o vazio existencial do nosso coração e mudar a nossa vida de dentro para fora, não é de autoajuda, é de ajuda do alto, é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos esse remédio eficaz contra o pecado. E hoje eu quero falar para você que talvez está em falha, como os cristãos de Colossos. Não é para você continuar na falha, tá? É para você se arrepender e caminhar em santidade, como foi falado na liturgia. Mas isso não muda a sua identidade. Você continua sendo santo. Você continua sendo irmão em Cristo. Esse remédio nos dá a viva esperança. Ore agora pelo seu coração. Ore por você. Você já creu no Evangelho? Talvez você está aqui hoje, precisa entregar a sua vida para Jesus. E você que já creu, estava sentindo a sua identidade
ameaçada? Ou você que está colocando a sua esperança em coisas terrenas? Como você precisa orar de acordo com essa mensagem hoje? Faça a sua oração individual agora. E também já comece a orar se preparando para a ceia.